Boa noite, o Jornal Mundo da Expressão, hoje é 9 de agosto de 2019. Nós vamos fazer uma análise da conjuntura política, econômica e social do governo Bolsonaro. Vamos fazer uma análise dos prós e os contras sobre esse atual governo que está presente no momento. Norton, Altair, o governo Bolsonaro está errando em não se colocar para uma extensão do lado chinês e não os Estados Unidos? Você acha que é um erro histórico? Vamos analisar com calma, tranquilidade. Ele é um governo que vem de um governo pós-traumático, né? O PT praticamente traumatizou a nação nos últimos 12 anos, numa política econômica feroz, que jogou 12 anos pessoas desempregadas, num país nitidamente marcado com o maior alto índice de corrupção do mundo, que foi tão falado, tão delineado na sociedade brasileira, especialmente pela mídia. O maior erro do governo Bolsonaro é o erro que caracteriza um chefe de Estado. Ele não ter se aliado com a China, que provavelmente será e é a maior musculatura econômica do mundo, um mercado vasto, extraordinário. Era a primeira medida que ele deveria ter tomado ter ido em pró a política extensiva com a China. Esse foi um erro histórico como chefe de Estado. Careceu totalmente de uma visão mais ampla, de uma análise mais aprofundada, mais assessorada, de uma análise intelectual sobre a situação global, geral, política. Esse foi o grande erro histórico. Na medida que ele se aliou com os Estados Unidos, nada contra os Estados Unidos não tinham um projeto e nem tinha condições de investimento de tal magnitude como a China prometia aqui para o Brasil na infraestrutura, que ia gerar milhões e milhões de empregos, ia mudar todo um panorama social, político do país. Esse foi o grande erro grave de Bolsonaro. Uma juventude marcada por uma idolatria americana, que é normal, natural, que veio aqui do berço, e ao mesmo tempo... Ele tinha isso, então? Uma idolatria? Ele tinha uma idolatria pelo governo americano, como a maioria dos brasileiros, desde pequeno, tem. E ele não conseguiu, nas cavernas com o militar, mudar essa mente fechada, deturpada e equivocada, e foi como se fosse um sonho. Ele não mediu na balança o que seria necessário. Necessário ele ter tomado uma medida como chefe de Estado. O pêndulo da balança estava indo para a China tinha todas as condições. O serviço secreto americano observou e analisou que o governo dele estava propenso a ir para os Estados Unidos. Praticamente, esse governo Trump, que é totalmente fora do contexto, não tem nada a não ser alertar em termos propagandistas do governo dele. Então eles estão indo ao contrário, e o país também, outra coisa, não sai das páginas policiais. A China não investe no Brasil, nenhum país fica investindo no Brasil, que fica só em páginas policiais. Dado que o país não resolveu embora o Lava Jato, houve um grande avanço nas relações institucionais do país, o país não consegue sair das páginas policiais. Ou seja, quando o país não consegue sair das páginas policiais, os focos das detenções em termos econômicos, sociais, fica em segundo plano. O governo, como tal, é obrigado sempre a estar dando satisfação para a mídia dos acontecimentos, das querelas e dos acontecimentos, e o governo fica minado pelas essas forças retrógradas. Pode caracterizar essa esquerda, que 50 anos só tem perturbado o país, né? É uma esquerda esquizofrênica, que além de ter chegado no nível de corrupção, ela praticamente pirou toda a inteligência do país com esse espírito da maledicência que tenta de todas as formas derrubar o governo dele. O governo então se aliou, o Brasil, o Bolsonaro, com aquele insano ele é insano também, o presidente dos Estados Unidos? Pode caracterizar que o nível intelectual, a nível de chefe de Estado do governo, depois de Barack Obama, que foi uma pessoa extraordinária, que houve avanços muito bons na sociedade americana,
o baixo nível que os Estados atingiu em termos de diplomacia, em termos de relações internacionais, o governo Truman é um governo insano. Ele é um homem obcecado por forças, simplesmente só a política dele é sempre contra os imigrantes. As políticas dele não saem do papel nos Estados Unidos, a verdade é esse. Ele não deu um avanço da norte-americana que poderia caracterizá-lo como chefe de Estado, tal como o governo dos Estados Unidos já teve grandes chefes de Estado, como Kennedy, como Barack Obama, como Roosevelt e tantos outros mais. Então, o Bolsonaro caminha nesse mesmo sentido. O país nosso sofreu sempre a carência de chefe de Estado. Tivemos homens brilhosos, mas não tivemos chefe de Estado, homens com visões históricas e internacionais capazes realmente de resolver essas questões da querela. Seu governo vai caminhando a cada dia que passa, sempre nas pazes policiais, sempre respondendo questões jurídicas, questões de maledicência, por uma dita, e simplesmente por uma dita esquerda, como foi falado aqui, 50 anos pirou o país, e os 12 anos deixou esquizofrênico, deixou o país não só na corrupção, deixou sem uma perspectiva, e eles tentam de todas as formas atrapalhar cada vez mais. Se o governo deles, se não tomar uma medida radical, vai terminando sob essas forças. Viu? As forças, essas forças que você está falando são inimigas dele. E ele sempre, quando prendeu o Lula, o que você acha dessa ideia da prisão do Lula? O Lula é um produto histórico e a corrupção no Brasil era endêmica. O Dr. Moro surge no momento histórico, faz realmente um avanço no Lava Jato. Por uma coincidência, o nosso judiciário não via calendários políticos, o Lula foi preso. E essa esquerda paranoica não perdoa o seu líder máximo ter chegado à prisão, porque ele estava com todas querendo a perspectiva da perpetuação do poder depois de 12 anos, achando que o Lula poderia alavancar toda essa situação, quando na verdade ele se conta preso por Moro na primeira instância e foi preso pela segunda. E praticamente anulou. Eles tentam anular, pegar no pé, fazer de tudo, estrepulia, para acabar com a força moral do Moro? Dado que a esquerda desses 50 anos ela aprendeu todas as artimanhas de como destruir reputação, essa é uma das características da politicagem dela, ela vai tentar de todas as formas minar o Dr. Moro, minando o Dr. Moro, que é uma das bases do governo Bolsonaro. Praticamente ela sabe que consegue o arcabouço, a parte da arquitetura do governo Moro e por terra. Por isso que eles vão jogar de todas as formas para detonar o ministro Moro como ministro-chefe o ministro da Justiça do país. Você, Norton, acha também, e essa questão de só militar, ele está militarizando o governo? Pelo fato dele encontrar uma formação militar, eu posso dizer que o governo dele é míope. Como chefe de Estado, à medida que ele não se aliou com a China, ele já mostrou uma miopez. Ou seja, ele não enxerga a 2 palmos do seu nariz. E as forças que estão com ele também acompanharam. Então, o que acontece? Como ele vê inimigos de todas as partes, e ele vê que está lidando com forças extremamente obscuras, a tendência dele é colocar as pessoas que vêm do meio dele, que são a militarização. Queira ou não queira, o governo dele está caminhando por uma militarização, ainda que vivemos teoricamente no Estado de Direito. Os grandes postos-chave do país não são nada mais nada menos que são os militares. O vice-presidente da República dele é militar e tantos outros, mais outros que ocupam o cargo. Ele praticamente vai destituir todos os cargos de ONGs que são dirigidas por pessoas civis e vão colocar militares. O país caminha, sem sombra de dúvida, uma militarização forçada. A própria esquerda está fazendo isso. Viu? E assim, que papel o Lula faz parte? Ele é um ex, ele está sendo prenderam ele, e qual é o que ele faz no Brasil ainda? Além dele ter sido um retrocesso histórico, o Lula, em termos políticos do país,
e ter tido um grande capital político capaz de fazer as grandes mudanças do país, e não fez. Ele tinha amplas condições de romper com essa oligarquia política, preferiu os caminhos obscuros da velha política oligarca. O que o Lula é hoje? Hoje o Lula é um homem preso, mas está nos bastidores, está ainda agredindo as instituições, tem aliados e profissionais especialistas para agredir cada vez mais e fazer mais o país entrar nesse processo da maledicência. E a maledicência detona todas as formas de governo. Se ele sair agora com o habeas corpus, o país fica pior, porque vai dar mais liberdade para ele detonar mais e cada vez mais o governo. Esse é um grande problema que o Lula, preso, se ele sair, vai acontecer no país, que essas forças obscuras se sentirão mais fortes com seu líder. Então é uma coisa muito complexa, muito séria, e nós não temos um chefe de Estado à altura e o país nunca foi vocacionado para essa. O momento precisou e precisa de um chefe de Estado que coloca o país nos trilhos necessários que necessitam. Por outro lado, é o seguinte, hoje a Globo, sempre teve, a Rede Globo sempre teve evidência, ela está passando por... A Globo está passando por vários processos. O maior processo dela é a detonação econômica. Todos nós sabemos que a Globo deve muito mesmo, para não só para esse governo, como os governos anteriores, os seus empréstimos. A diminuições dos salários da Rede Globo já está começando. Alguns jornalistas de renome já foram mandados embora da Rede Globo, pediram. O Domingo do Faustão, por exemplo, já mudou o quadro das dançarinas, que já são outras, já não vem das grandes academias que são caras. A Globo está dando sinais já da sua ordenação econômica. E ela terá que necessariamente sentar com o governo para trocar umas ideias a respeito disso. A dívida é muito alta, os empréstimos que foram as benesses que ela teve durante todos esses anos com a oligarquia política, agora ela vai ter que colocar em pauta a realidade mesmo. E ela tem a tendência a se detonar. E a questão dos evangélicos no governo do... Não, resumindo primeiro, a China era... Tá politicamente errado o Bolsonaro em se aliar com os Estados Unidos. Que a China estava nos bastidores já preparando tudo isso. A China, o que aconteceu é o seguinte, como ela observou e notou que o governo Trump era um governo que estava querendo minar toda a sua infraestrutura, a sua desenvoltura econômica, até baixou taxas altíssimas, já era sinal já que a musculatura econômica da China estava pegando cada vez mais força e mais força. A China tinha um projeto, ela tinha um projeto específico para esse país, para o Brasil, mas infelizmente o governo Bolsonaro mais uma vez provoca a imbecilidade, a irracionalidade, a falta de conhecimento intelectual das relações internacionais. Um erro histórico foi ter acompanhado os Estados Unidos. Eu particularmente não tenho nada contra os Estados Unidos. Nesses 50 anos houve contribuições extraordinárias para a sociedade americana e pelas suas instituições, que são notáveis, mas em termos internacionais, em termos de Brasil, o Brasil perde e perdeu feio não ter se aliado com a China, e o país não sai das páginas policiais. E todo mundo tem uma boa parte das pessoas que está agora descontente com o governo Bolsonaro. E já estava, como elegeu ele depois não tinha alguém à altura, porque o país não tem vocacional para chefe de Estado? Não tem. A história demonstra o seguinte, que não tem vocação para chefe de Estado. Ou seja, teve homens brilhosos que de alguma maneira houve algumas contribuições, mas chefe de Estado capaz de enxergar o futuro, quer dizer, colocar a nação em planos internacionais de um tal nível
que ela pudesse se adequar ao que o mundo oferece, até o momento não apareceu. Nós vimos o caso do Fernando Henrique Cardoso, nós vemos o caso dos governos anteriores do Collor, nós vemos o caso, eu estou falando do pró-democracia e de outros. Aqueles que tiveram alguma volumosidade em termos históricos, aproveitou de conjunturas históricas, estratégicas, até que houve uma alavanca no país, como é o caso de Getúlio Vargas, que aproveitou uma conjuntura de guerra internacional e criou alguma infraestrutura básica industrial do país. Mas em termos de visão, em termos de transformação, partindo de princípio de como chefe de Estado, até agora o país não tem e não teve quadros. Teve sim políticos de rivalidade, políticos oligarcas, políticos interessados somente nos seus privilégios, e o país continua estacionado e primitivo nessa parte, e não vejo no horizonte ainda um chefe de Estado capaz de fazer as mudanças que o país precisa. O momento era esse. Quando ele fala assim, Deus acima, Brasil de todos, como é que é mesmo? Brasil acima, Deus acima de tudo, né? Deus acima de tudo e Brasil acima de todos. Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Acima de tudo. Então isso aí é influência dos evangélicos? O que os evangélicos representam no país? Representam nada mais, nada menos de 35 milhões de uma base eleitoral extraordinária. Em que o Bolsonaro né? E o Bolsonaro, ele não é, em termos assim, histórico, como evangélico. Mas como os evangélicos poderia alavancar milhões de votos, sabendo que poderia o Congresso Nacional mudar algumas leis, especialmente sobre a isenção de impostos de renda, que as igrejas do Brasil não pagam impostos, a verdade é isso, ela é vista como instituições filantrópicas, ele se aliou com essas estruturas e eles estão herdando os benesses desse governo, mas também são outros que não tem nada em termos de projeto no país, a não ser manter seus privilégios, os seus privilégios. Eles não querem modificação também. Terminando, as suas últimas palavras. Não, quem gostou, curte a gente aí na página, hein? Não querendo ser pessimista, nós temos uma massa imensa de jovens esperançosos, como todos os jovens esperançosos, temos pessoas amadurecidas que criaram muitas expectativas em torno desse governo Bolsonaro. Só que entre as expectativas criadas e o que as possibilidades que são engendradas, é uma distância muito grande. Se ele quisesse mesmo alavancar o país para valer, ele tomava medidas mais sérias, já auxiliando a favor da China, já começava a geração de emprego e criava uma nova dinâmica econômica e social no país. Errou sério ao se aliar com o governo dos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite para vocês. Essa é a análise do Jornal Mundo Expressão e contamos sempre com a sua colaboração. Tem a conta, o número da conta. E é só mandar um like aí pra gente. Só mandar um like para nós temos o nome da conta também. E essa é a observação que o Jornal Mundo Expressão faz hoje às 10h30 da noite. Obrigado. Muito obrigado pela atenção sua.